Somos igreja, corpo vivo de Cristo. Como igreja, somos filhos por adoção. Esta é uma das bênçãos espirituais do Senhor a cada um de nós. Sermos filhos por adoção do Senhor nosso Deus. Como filhos, nós somos então herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo Jesus. Então eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo, acessar a sua Bíblia novamente para o texto que lemos no domingo passado. Texto de Efésios, capítulo 1, versos 1 a 14. Como fizemos domingo passado, vamos ler na versão NVT. A palavra diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Domingo passado fiz uma introdução de como Paulo chegou a Éfeso e de como ele escreveu esta carta. Espero que você lembre. Esta é a carta da igreja, a carta da igreja corpo vivo de Cristo. Este é o capítulo inicial e, como você deve ter percebido, é o capítulo de louvor e adoração a Deus por causa das bênçãos espirituais que o apóstolo diz que nós temos em Cristo Jesus. É Ele quem nos abençoa. Deus é a fonte das bênçãos na nossa vida. Nós somos abençoados por Ele em Cristo, versículo 3. Então não há bênção espiritual fora de Cristo. Em Cristo, nele, como diz o texto, estão todas as bênçãos espirituais. Mas as bênçãos são, como diz o próprio texto, espirituais. Portanto, elas são bênçãos do Espírito em nós. Neste sentido, o pastor John Stott diz assim, mais especificamente faz, segundo parece, diz ele, uma referência à Trindade. A origem da bênção ou das bênçãos é Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é também nosso Pai, versículo 2.
A esfera das bênçãos é Deus Filho, pois é em Cristo, em virtude da nossa união com Ele, que Deus nos abençoou. E a natureza da bênção, diz ele, é espiritual, toda sorte de bênçãos espirituais. Frase esta que muito bem pode significar toda sorte de bênção do Espírito Santo, que como agente divino, aplica a obra de Cristo ao nosso coração. O Pai elegendo, versos 4 a 6, o Filho redimindo, o Espírito Santo selando, sendo que cada estrofe termina com estribilho para o louvor da sua glória. Então, o pastor Doni Stott está dizendo assim, olha, Deus está completamente, totalmente envolvido nessas bênçãos espirituais, como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo. A carta começa com esse louvor a Deus. Ele nos abençoa, nos adotando como filhos, mas também Ele nos elege em Cristo. Olha o versículo 4. Porque Deus nos escolheu ou elegeu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Veja detalhadamente este versículo. Deus nos elegeu. Então não é algo nosso, não é escolha nossa, não é decisão nossa. Ele nos elegeu, decisão dele. Não foi por mérito nenhum, o texto não fala absolutamente nenhum mérito nosso. Não é por algo que a gente tenha feito ou algo que tenhamos conquistado. É uma decisão de Deus. Mas o texto também diz que isso aconteceu antes da fundação do mundo, é um plano eterno. Antes que o Senhor nos criasse, Ele já tinha um plano em Cristo para a nossa redenção. A nossa eleição é em Cristo, diz o texto, nele. Todo mérito está na obra de Cristo, nada em nós. O objetivo da eleição em Cristo é duplo, veja o texto, sermos santos e o que mais? Irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. E a vida de santidade e irrepreensão é em Deus. Observe o texto. Na presença de Deus, no relacionamento com Deus. O texto diz literalmente, santos e irrepreensíveis em sua presença. Então pense comigo. Primeiramente, Deus nos escolheu ou nos elegeu. Se você tem acesso à biblioteca Logos, que é uma biblioteca de estudo bíblico gratuitamente, que tem todas as versões que você pode ter acesso em português, se você tiver conhecimento da língua inglesa, mais ainda, e um vasto volumes de comentários. Sobre esse texto, aquela biblioteca diz assim: a eleição é Deus Pai quem escolhe os cristãos como aqueles que Ele separa da multidão sem religião, como seus amados, aos quais transformou através da fé em Cristo, em cidadãos do reino messiânico, de tal forma que o critério de escolha arraiga-se unicamente em Cristo e nos seus méritos. Não há nada em nós, há tudo no Senhor. O comentarista Cláudio Crispim escreveu assim: a graça é para a salvação, mas a eleição não é para a salvação. A eleição é para aqueles que se encontram em Cristo. Nos elegeu em mais Ele em Cristo, diz o texto. O velho homem não pode ser eleito para ser santo e irrepreensível.
Somente, diz ele, a graça de Deus, através da mensagem do Evangelho, destina-se aos homens sem Cristo. A luz de Deus enviada ao mundo tem o objetivo de alcançar aqueles que habitavam as regiões das trevas. Não há como ser santo e irrepreensível sem antes ter um encontro com Cristo. Todos os homens necessitam nascer de novo, isto é, somente possível através do morrer em Cristo. E ele conclui assim: Deus não escolhe para a salvação. Escute isso. Deus não escolhe para a salvação antes os que aceitam a graça de Deus, que se revela no Evangelho, são eleitos para serem santos e irrepreensíveis. A eleição dos que agora são cristãos, segundo Paulo, foi realizada em Cristo, e todos aqueles que estão em Cristo recebem a condição de eleitos, santos, ou seja, foram eleitos para serem santos e não eleitos para serem salvos. E há muita confusão sobre isso no meio cristão. Esta verdade está presente nos versos 4 a 11 do texto que lemos. Porque Deus nos escolheu, verso 4, nos escolheu nele. Mas também no verso 11 vai dizer, nele também fomos escolhidos ou eleitos. A nossa eleição é em Cristo. Ela não é antes de Cristo, ela é em Cristo Jesus, daqueles que estão em Cristo. Assim como Deus escolheu o povo de Israel na sua graça, e para que espalhasse a sua graça ao mundo, e o povo de Israel não entendeu isso, por isso foi cortado e nós enxertados. Assim como Deus fez aquilo com o povo de Israel, faz também conosco em Cristo Jesus. Ele nos escolhe em Cristo Jesus para a santidade e a irrepreensibilidade. Entenda isso. A salvação é para todos, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. A graça é para todos. E Deus não quer, diz a Bíblia, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A morte de Jesus foi por todos, porque Deus amou o mundo todo, para que ninguém se perca. Então a morte de Jesus foi por todos. Paulo categoricamente afirma em 2 Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, não foi por alguns. Se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A graça é para todos, a salvação é para todos, mas a eleição é para aqueles que creem no Cristo de Deus. O texto que lemos é um canto de louvor pelas bênçãos espirituais de Deus para nós, os salvos, e uma delas é a eleição em Cristo. Somos eleitos como salvos em Cristo Jesus. Você diz, pastor, está pisando numa área espinhosa. Não, está na Bíblia, claramente, é só olhar. O nosso problema é que às vezes nós olhamos a Bíblia e queremos botar os nossos óculos para que a Bíblia diz o que os nossos óculos mostram. Somos eleitos, irmãos, com uma finalidade dupla, está aí no texto. Nos escolheu ou nos elegeu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se nascemos de novo, se somos salvos em Cristo, nosso caminho é a santificação. Por isso o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Não podemos viver com o Senhor sem santificação.
E sendo a santificação um objetivo de nossa eleição em Cristo, não deveria ser pesado para nenhum de nós buscarmos a santidade. Não deveria ser pesado, não deveria ser esforço demasiado buscar santidade, porque esse é o propósito da nossa eleição em Cristo Jesus. Mas pastor, o que é santificação? Eu sei que você sabe, mas o conceito bíblico de santidade é simples. Santificação é igual a separação. Este termo aparece pela primeira vez na Bíblia em Êxodo 3:5. Quando o Senhor diz a Moisés: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A expressão terra santa significa terra separada, isto é, o que faz parte daquele espaço é santo por causa da presença de Deus que estava ali. O que faz diferença entre o povo de Deus e aqueles que não são de Deus é que nós fomos separados para Ele. Na santificação a gente entende que Deus habita com seu povo, mas habita em seu povo. Por isso, o verso 4 do texto que lemos é enfático. Nos escolheu nele. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em 2 Coríntios 6, de 14 a 18, esta ideia é representada pelo jugo ou aliança, onde Deus diz que não pode haver aliança entre trevas e luz, entre salvo e perdido, entre Cristo e Belial, e Ele nos manda, por isso mesmo, separar-nos deles. Em 2 Coríntios 6, 19 e 20, está escrito que o nosso corpo é santuário de Deus, que fomos comprados por preço, e não foi qualquer preço, foi o sangue de Jesus, e que devemos, por isso, glorificar a Deus no nosso corpo. Então entenda uma coisa bem simples. Na palavra santificação há duas ideias básicas. A primeira é de uma relação especial com Deus. Somos separados para Ele. E a segunda é de um caráter santo, de uma vida que representa a vida de Deus. A palavra que lemos no texto há pouco é irrepreensíveis. Então, quando eu falo em santificação, eu estou falando de uma relação pessoal com o Senhor, de tal modo que a minha vida passa a ser dele, separada para ele, mas também eu estou falando de uma qualidade de vida semelhante a dele, irrepreensível. O salvo em Cristo é santo porque ele é separado do pecado para Deus. Veja, não é suficiente ser separado do pecado. Tem muita gente que não é cristã e que tem uma vida moral melhor do que muitos cristãos. Mas isso não é suficiente. Necessário é que eu seja separado do pecado, mas eu seja separado para Deus. É preciso ter uma relação pessoal com Deus. A moralidade sem Deus não serve. Um dos paradigmas diabólicos que precisamos quebrar na igreja de hoje é que muita gente acha que pode servir a Deus sem romper com o pecado. Há pessoas que acham que podem servir a Deus convivendo com práticas mundanas. Isso não tem lógica bíblica. Paulo nos adverte que a santidade cristã, ela é oposta à dissolução. Já que você está com o livro de Efésios aberto, vá para o capítulo 4. Olhe os versos 17 a 24, para ver se você compreende um pouquinho dessa situação. Diz o texto assim: portanto digo isto,
e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios na verdade da sua mente. Não andeis como andam os gentios. Como é isso, Paulo? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo? Se é que ouvistes e nele fostes instruídos conforme a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Veja, quando a palavra de Deus diz que em Cristo somos novas criaturas, é porque quando você encontra-se com Cristo Jesus, há uma separação de vida. O que era antes de Cristo não é mais parte da sua vida, não pertence mais a você. Daqui para frente, a Bíblia chama de novo nascimento, é nova criatura, são novos propósitos. Não dá para dizer que se pertence a Jesus e continuar na prática do pecado. Maus hábitos devem ser substituídos por hábitos santos. No nosso pequeno grupo estamos estudando, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Fiz esse estudo na EBD aqui, assim que eu cheguei nessa igreja. E aquele curso, ou aquele estudo, ele diz que quando Deus fala conosco e revela a sua vontade, a gente entra em crise. Mas para que a crise passe e que a gente exerça a vontade de Deus, nós precisamos fazer ajustes na nossa vida. É o que Paulo diz em Efésios, no mesmo capítulo 4, siga aí a partir do versículo 25. Paulo diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com quem tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que seja boa e necessária para a edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você quer mais clareza do que isso? O texto nos manda nos despojarmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem. É aquilo que, conhecendo Deus, diz fazer ajustes na vida. Como podemos fazê-lo? Paulo propõe o princípio da substituição. Você mentia? Não minta mais, fale a verdade. Você vivia na ira? Tire a ira e ponha o perdão. Substitua a desonestidade pela honestidade. Substitua o comodismo pelo trabalho. Substitua as palavras ferinas por aquelas que edificam. Substitua a maldade pela bondade. Deixa eu dizer para você, isso ninguém consegue sozinho.
Porque a igreja não é reformatório. Ninguém consegue sozinho. Isso só se consegue com Deus, com Cristo Jesus, porque o que Deus faz em nós é transformação, é de dentro para fora. Aquele que tem Cristo muda não porque alguém briga com ele, não porque a igreja o discipline, não porque alguém o amaldiçoe ou excomungue. Não, aquele que tem Cristo muda porque no seu interior Deus põe novos propósitos. É de dentro para fora. É a obra de Deus em nós. Por isso o pastor John Stott destaca que a expressão em Cristo é mencionada 15 vezes nessa carta de Efésios. 15 vezes. Mas não é só isso. Ele diz assim: o nome Cristo, Jesus Cristo, Cristo Jesus, o Senhor, o amado, ou os pronomes possessivos, referindo-se a Jesus, nestes 14 versículos que lemos, aparecem 15 vezes. Confira. Sabe por quê? Simplesmente para dizer que nada disso é possível sem Cristo. Você nunca vai conseguir ser santo sem Cristo. Não há força em nós para vencermos o pecado, porque a nossa natureza é contaminada pelo pecado. Em nós a tendência normal é pecado. Você não precisa ensinar o seu filho a pecar, ele o fará naturalmente. Nós precisamos depender de Cristo. Nós precisamos viver com Cristo. Nós precisamos encher a nossa vida de Cristo. Nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Cristo, para que Ele então produza em nós aquilo que pode vencer o pecado em nós. Sem Ele, como diz o bom piauiense, estamos fritos. Não vamos conseguir. Não vamos. A expressão santo e irrepreensível aparece no versículo que destacamos, mas também aparece no capítulo 5, verso 27. E ali diz que Cristo se entregou na cruz pela igreja, para apresentá-la a si mesmo santa e irrepreensível. Veja, escute. Quem vai apresentar a igreja, que sou eu e você, a Ele, santa e irrepreensível, não é o pastor da igreja, não é o conselho diaconal da igreja, nem é o Papa. Quem vai apresentar a igreja, que sou eu e você, a Ele, santa e irrepreensível, é Ele. A obra é dele. Não há obra de transformação nas nossas vidas sem Cristo Jesus. Por que a gente insiste que você precisa ler a palavra, orar ao Senhor? Por que a gente insiste que você precisa estar na presença do Senhor? Porque sem Ele você não terá santificação. Uma das comparações que nós destacamos no nosso pequeno grupo sexta-feira, no Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, é que o autor diz que a gente precisa estar nas mãos de Deus, mas a gente precisa ser moldável. E a referência é ao oleiro que prepara o vaso. Não basta o barro que está na mão do oleiro estar na mão dele, é preciso que o barro seja moldável, é preciso que o oleiro tenha liberdade de modelar conforme ele tem na mente. Então eu preciso ter minha vida nas mãos do Senhor, você precisa ter a vida nas mãos do Senhor, mas é preciso que a minha vida e a sua seja modelada pelo Senhor. Nós precisamos ser moldáveis ao Senhor. Se o Senhor não pode tocar na sua vida, se o Senhor não pode dizer para você o erro que está na sua vida e Ele não pode fazer a mudança na sua vida, você não é moldável. A gente que ensina usa a expressão ensinável.
Tem gente que não é ensinável, tem gente que é teimoso, tem gente que é cabeça dura, tem gente que apanha na vida, leva paulada todo dia, mas não muda. Irmãos, 40 anos de caminhada como pastor, eu tenho visto cada coisa de arrepiar o cabelo. Gente que não aprende, porque não deixa o Senhor moldar a vida. Gente que está sempre apanhando, sempre dando errado, mas não entende que Deus está sempre buscando tocar a sua vida para que Ele possa moldá-la. Deus tem que ser o Senhor das nossas vidas, Ele tem que controlar os nossos pensamentos, Ele tem que controlar as nossas ações, Ele precisa estar em nós e conosco. Por isso que o texto afirma para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em sua presença. A presença de Deus precisa dominar o meu ser, invadir o meu coração. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 9 e 10: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. O Senhor precisa entrar na sua mente, mas precisa entrar no seu coração. Não é uma questão de apenas saber, é uma questão de que o Senhor está em você, que Ele mora no seu coração, que Ele controla a sua vida, que Ele domina os seus pensamentos e que os seus propósitos estão nele e para Ele. Se você não entender isso, você será sempre um religioso. Você estará sempre em busca de algo que nunca será satisfeito. Você terá sempre um vazio no coração que nunca será preenchido. Nós somos eleitos pelo Senhor para sermos santos e irrepreensíveis. Mas isso só é possível nele. Isso só é possível com Ele. Isso só é possível na sua presença. Não tem outro jeito. Baixe a sua cabeça. Fale com Deus. Sonde o seu coração. Você que está na internet, onde você estiver, pare um pouco. Baixe a sua cabeça, fale com Deus. Sonde o seu coração. Veja como é que está o seu interior, veja como está Deus dentro de você. O Senhor quer que eu e você sejamos santos, porque Ele é santo, e Ele nos elegeu para isso, Ele nos escolheu para isso. Ele nos botou nesse mundo para isso, para representarmos nesse mundo a sua santidade, a sua irrepreensibilidade. O Senhor precisa tocar esse mundo através de mim e de você. Para isso você precisa abandonar o pecado. Você só conseguirá fazer isso se estiver na mão dele, for moldável na sua mão. Então você que está conosco pela internet, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei que passos você tem dado, que caminhos você tem seguido, mas Deus sabe, e você sabe. Você que está aqui nesse templo, eu não sei também os seus pensamentos, os seus propósitos, eu não sei os caminhos que você tem trilhado, mas Deus sabe. Deus quer você, Deus quer a sua vida, Deus quer o seu coração, a sua mente, Deus quer os seus projetos, Deus quer a sua família. É nele, é na presença dele.
Ele lhe elegeu para isso. Então, se você está aqui e tem andado por caminhos tortuosos, longe do Senhor, é hora de voltar. Se você quer voltar, fique em pé onde você está, dizendo: eu quero, Senhor, está aqui, eu quero voltar, eu não quero mais andar por caminhos errados, eu não quero mais fazer o que não agrada ao Senhor, eu fui eleito para ser santo e irrepreensível, eu preciso do Senhor. Conduz a minha vida, muda a minha vida. Você quer fazer isso? Quer voltar para o Senhor? Está afastado, distante, tem andado por onde não deve? Fique em pé aqui no templo, ou põe lá na internet: eu quero voltar para o meu Deus. Escreve no chat lá: eu quero voltar para o meu Senhor. Tem alguém hoje à noite? Tem alguém? Sede santos, porque eu sou santo. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos abençoa com bênçãos espirituais. Uma delas é ser filho do Senhor, adotados pela fé em Cristo Jesus. E agora que fomos adotados, o Senhor nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Mas, ó Deus, o padrão do Senhor é alto. Nós não vamos conseguir sem o Senhor, por isso nós necessitamos do Senhor. Precisamos da Tua graça, da Tua presença, do Teu Espírito a nos convencer cada vez que dermos passo errado, mas também do Espírito do Senhor para nos moldar, para sermos os vasos que o Senhor deseja. Glorifica o Teu nome em nós. E se não há glória do Senhor em nós, não vale a pena viver. Que a glória seja do Senhor, que a exaltação seja do Senhor, e que nenhum de nós queira aparecer, que nenhum de nós queira ser mostrado, mas que o Senhor seja, e as pessoas possam se dobrar aos pés do Senhor, por verem o Senhor em nós. Em nome de Jesus. Amém.